Então, vou continuar porque o telefone deu sem memória. Tanto vídeo que a tia tem. Aí parou. Eu falando, parou. Aí eu fui tirar algumas coisas para continuar. A título de curiosidade, para retomar o raciocínio, dia 25, ontem, segunda-feira, foi comemorado comemorado o Dia da Indústria, tá? Não sei se vocês já sabiam. Aí aqui eu já vou englobar logo tudo, falando do procedimento. Então, como eu estava falando, né? Então, final do século XIX começou a industrialização no Brasil, mas se deu mais em conta no século XX, aquilo que eu vinha falando antes, né? A industrialização nas décadas de 70, 80 e 90 continuou a crescimento. Falei para vocês do êxodo rural, né? Por conta do que a parte da agricultura cafeeira começou a diminuir, e aí aproveitaram aqueles instrumentários que eles tinham lá e jogaram para as indústrias, que começaram a fazer outros tipos de manobras, testes alimentícias, né? Enfim, outros tipos de produções, e aí fez com que as pessoas saíssem do campo e viessem para as cidades, e assim aumentou, né? Tanto que começaram a ver que tinham que fazer outro tipo de produtos para consumo daquela população, atender aquela população, né? É óbvio, houve vários momentos de crise, como há até os dias de hoje, né? E agora que a gente está enfrentando então, essa situação de pandemia, mas que eles vieram crescendo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala assim, ó, primeiro grande impulso da industrialização e segundo grande impulso, a gente fala da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? Que após acontecer isso, os impulsos que deram para que essa industrialização ela começasse a crescer, a se desenvolver. Quando a gente fala da atualidade, hoje, os dias de hoje no Brasil, atualmente no Brasil, o Brasil possui uma boa base industrial, tem bastante mesmo. Porque nós produzimos diversos produtos, exportamos, né, importamos diversos produtos, como automóveis, roupas, máquinas, aviões, equipamentos, eletrodomésticos, produtos alimentícios, produtos industrializados, alimentos industrializados, enfim, né, a gente tem um setor, nós temos setores, vários tipos de setores industriais que hoje fazem produção para exportação e importação, que cresceu, até mesmo com o setor de informática, por exemplo, que teve a parte tecnológica que também teve uma grande crescente, né, aqui no Brasil. No final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam com as suas indústrias arrasadas, né, porque eles importavam produtos industriais de outros países, entre eles o Brasil. Tinha produtos também, tá? A criação da Petrobras, que foi em 1953, por aí, ela veio com o desenvolvimento das indústrias, tá? Ela chegou com o desenvolvimento das indústrias. Também é bem falada aqui no Brasil, é bem conhecida mundialmente a Petrobras por conta também da grande indústria que o grande poder que essa indústria tem, né? E ela também faz exportação. E aí, o que acontece? Elas estão ligadas à produção de borracha, de sintético, né? De tinta, plástico, fertilizantes, enfim. Faz essa importação também. Então, cresceu muito nisso. Nós temos um desenvolvimento também na era Vargas, Getúlio Vargas, né? Porque no primeiro governo dele, a indústria brasileira ela ganhou um grande impulso. Ele teve um grande impulso. Por quê? Vargas teve o objetivo de, além de efetivar a industrialização do país, ele começou a privilegiar as indústrias nacionais, tá? Porque a gente tem indústrias internacionais também, tá? Aqui no Brasil. Mas ele começou a dar privilégio a indústrias nacionais. Então, isso também fez com que, o quê? Para deixar que o Brasil tivesse uma dependência aqui dentro, aqui e para o exterior, tá? As leis foram voltadas para regulamentação, né? Para o mercado de trabalho, teve medidas protecionistas para indústrias internacionais, investimentos em infraestruturas para essa indústria também. Aí começou-se o quê? Os empresários, os grandes investidores se interessar. Não, vamos, né? Porque a gente está tendo essa proteção, a gente está tendo esse incentivo. Então foi um grande impulso
para a industrialização ela vir crescendo, tá? E aí ele continuou ali, ó, restrito aos grandes centros urbanos, porque na realidade, se você for parar para analisar, as grandes indústrias estão nos centros urbanos. Você não vê indústria no interior, você vê indústria nas cidades, né? E aí, o que acontece? Com isso, a gente tem uma disparidade de regional grande, porque a gente vê que em certas regiões tem grandes indústrias, em outras não tem. Por exemplo, a região sudeste tem muitas indústrias, né? São Paulo tem muitas indústrias. Então, começou a ter esse um pouco de desequilíbrio em termos de localização das indústrias, tá? Então, assim, tivemos vários tipos temos hoje em dia, mas a gente começou de degrau, né? Depois do café, indústrias testes, a mão de obra utilizada, na maioria, era formada também, vieram imigrantes, né? Quando chegaram imigrantes, porque tudo começou lá em 1500, a família portuguesa veio, e dali a história do Brasil já começou vindo de lá, né? Da chegada de Portugal ao Brasil, da colonização, e dali veio aos poucos, né? Quando acabou a escravatura, os imigrantes, quem foi trabalhando nas grandes indústrias, enfim. Então, é importante a gente saber que nos dias atuais, né, infelizmente, o Brasil tem apresentado uma melhora bem, não está muito legal, tá? Ele pequena, mas ele está tendo uma queda na produção industriais, tá? Nos últimos dois últimos anos, tá? Isso são dados levantados pelo IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. E isso de 2020, tá? De 9 de janeiro, mais atual de 9 de janeiro desse ano, de 2020. Por quê? Ela apresentou uma queda mais ou menos de 1,2%, tá? De crescimento, né? Porque nos últimos anos a indústria brasileira ela passa por um perigoso e um problemático processo de desindustrialização, tá? Imagine agora com essa situação que a gente está vivendo, do Covid, como que vai ser, né? Porque, na realidade, o que acontece? Realmente, muitas coisas fecharam, muitas coisas pararam, né? E a volta disso vai ser uma surpresa para todos, uma coisa que não é surpresa, que a gente sabe que a parte econômica vai se decair muito. Já estava, né? Piorou. Quando a gente fala do segundo impulso, né, da industrialização brasileira, a gente fala quando ocorreu a chegada dessas empresas multinacionais. Foi dado, lembra que eu falei que Getúlio deu protecionismo, criou leis para dar uma atenção maior para as empresas nacionais e começou a crescer? Esse foi o primeiro impulso das empresas nacionais, tá? Industrialização nacional. Aí começou no segundo impulso, foi a chegada das empresas multinacionais, que a gente no Brasil tem bastante, tá? E aí, o que acontece? Nós temos várias empresas multinacionais que aí gerou o quê? Gerou pra gente empregos, né? Crescimento do país em termos econômicos. Podemos citar aí Fiat, que vem da Itália, General Motors, que vem dos Estados Unidos, deixa eu ver, Sony do Japão, Peugeot da França, Dell, que é aquela da informática dos Estados Unidos também, Volkswagen da Alemanha. Então, temos aí bastante, como que fala? Bastante indústrias que vieram para o Brasil, se instalaram aqui, e aqui cresceram a economia do país, claro, a deles também é óbvio, mas cresceram na economia do país, cresceram a parte industrial também do país, e deram empregos, né? Muitas mãos de obra, precisaram de mãos de obras e foram acrescente do emprego. Então, eu falei do processo da industrialização, como eles começaram, né? Tudo foi lá do café e tal. As crises que nós tivemos, que decaiu, né, o café, e o que foi conseguido fazer. O primeiro impulso lá no Getúlio Vargas, que começou a dar valorização às empresas nacionais, né? Depois, o segundo impulso, que veio as empresas multinacionais e a indústria no dia de hoje,
tá? Fiz um resumão, ficou em 2 assim, que é coisa pouca, porque uma engloba a outra. Mas porque o telefone deu memória cheia e parou, tá ok? Qualquer dúvida, me chama.